Hoje a gente vai mergulhar em um dos conceitos mais profundos e, olha, mais interessantes da maçonaria, a ideia do grande arquiteto do universo. É um conceito que tenta construir uma ponte entre fé, filosofia e, acredite, até mesmo com a ciência moderna. Vamos entender como é que isso funciona. Pode parecer uma loucura, né? Um salto gigantesco. Mas a pergunta central que guia a nossa conversa de hoje é exatamente essa. Como é que uma tradição tão antiga consegue encontrar um eco, mesmo que metafórico, lá na vanguarda da física? A resposta, eu garanto, é uma viagem fascinante pelo próprio significado do que a gente chama de divino. Então, para a gente começar a entender essa história, tem um ponto de partida que é chave. Um requisito básico para ser maçom, acreditar em um ser supremo. Mas, aí vem a pergunta, né? Como é que uma organização global, que tem gente de tudo quanto é religião, lida com essa imensa diversidade de crenças? E aqui está a sacada genial da maçonaria. A solução deles é muito elegante. Em vez de escolher o nome de uma divindade específica, eles usam esse título, Grande Arquiteto do Universo. É um nome tão amplo que permite que um cristão, um judeu, um muçulmano, enfim, qualquer pessoa possa se sentar na mesma mesa, cada um com sua fé, mas todos unidos por um princípio em comum. Agora, para sacar a profundidade dessa ideia do grande arquiteto, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Vamos investigar a própria palavra Deus. De onde ela veio? Como é que o significado dela mudou tanto ao longo da história? Olha só que interessante essa linha do tempo. Ela mostra uma transformação incrível no pensamento humano. A gente vê a ideia de Deus evoluindo, sabe? Primeiro era uma força lá fora, inalcançável. Depois vira um criador mais pessoal, mais íntimo. E por fim, na visão maçônica, se transforma em um princípio. Um princípio universal, abstrato. Essa jornada para a abstração é o pulo do gato. O mais legal aqui é o contraste. Para os gregos antigos, Deus era basicamente tudo aquilo que o ser humano não conseguia vencer, tipo as forças da natureza. Essas forças eram simbolizadas por deuses que viviam num lugar físico que ninguém alcançava. Já na tradição judaico-cristã, a coisa muda completamente. A ideia vai para dentro, se torna um criador que fala com a gente através da nossa própria consciência. Bom, vamos avançar um pouco e ver como a maçonaria pega toda essa evolução e, olha, leva para um outro nível de abstração. Para eles, o grande arquiteto não é bem um ser, mas sim um princípio. E aqui está o ponto central de tudo. O grande arquiteto não é visto como uma entidade sentada num trono, mas como a própria lógica do universo. É o princípio que cria a ordem no caos, que estabelece a harmonia e que serve de base para a moral. É uma verdade que, segundo eles, qualquer pessoa pode sentir e reconhecer, e é isso que une todo mundo. Até agora, a nossa conversa foi bem filosófica, né? Mas e se existisse uma linguagem mais moderna para a gente tentar entender esse princípio tão antigo? Por incrível que pareça, algumas pessoas encontram uma metáfora muito poderosa lá nos conceitos da física quântica. A ideia central que conecta tudo isso é, na verdade, bem simples, mas ao mesmo tempo é radical. E se Deus for energia? É uma frase de impacto, eu sei. Ela nos convida a repensar tudo o que a gente entende como realidade. Mas antes de explorar isso, a gente precisa deixar uma coisa bem clara. Olha, isso aqui é super importante, tá? O que a gente vai discutir é uma metáfora, uma analogia filosófica. Não é, de jeito nenhum, uma tentativa de usar a ciência para provar que Deus existe. A ciência não se presta a isso. O que estamos fazendo é usar conceitos da física como uma ferramenta, uma metáfora, para a gente ter uma compreensão mais profunda de uma ideia espiritual. Ok, com esse aviso bem claro na nossa mente, vamos começar a desconstruir a nossa realidade física para entender a base dessa metáfora da energia. Pensa comigo, é bem simples. Nosso corpo é feito de células, certo? Certo. As células são feitas de moléculas, que por sua vez são feitas de átomos. E se a gente for ainda mais fundo, os átomos são feitos de partículas subatômicas, como os elétrons. Então, no nível mais fundamental de todos, do que nós somos feitos? De energia. E aí que a gente chega no elétron. E o elétron, gente, é uma coisa fascinante. É uma partícula de pura energia que se move sozinha, por conta própria. A ciência consegue descrever o comportamento dele com uma precisão incrível, mas a origem final dele, bom, isso continua sendo um mistério. Ele simplesmente existe. Nesse sentido, ele é uma forma de energia incriada. E é aqui que o círculo se fecha. A natureza do elétron, essa energia que é fundamental, que se move sozinha e que não sabemos de onde veio, ecoa de um jeito perfeito aquela definição dos gregos antigos para Deus, aquilo que não foi criado e que é insuperável. É uma ponte totalmente inesperada entre o pensamento de milênios atrás e a ciência de hoje. Beleza.
Agora vamos juntar todas essas peças do quebra-cabeça para chegar a uma conclusão que é, ao mesmo tempo, unificada e bem profunda. Porque, pensa bem, essa mesma energia fundamental, o elétron, não forma só a gente, os seres humanos. Ela é o tijolinho básico de absolutamente tudo que existe. Das pedras às plantas e a todos os animais. Tudo no universo compartilha exatamente a mesma origem energética. E o paralelo aqui é impressionante. De um lado, você tem a ideia espiritual de uma fonte única e absoluta para tudo que existe, do outro, um dos maiores sonhos da física moderna, a tal da teoria do campo unificado. A ideia de que todas as forças do universo, gravidade, eletromagnetismo, tudo são, na verdade, manifestações diferentes de uma única força fundamental. Então, a conclusão dessa metáfora é de arrepiar. O grande arquiteto não seria uma entidade separada, observando o universo de fora. Ele seria o próprio tecido da existência, a energia fundamental da qual tudo e todos nós somos feitos. Isso tudo nos deixa com uma pergunta bem provocadora. Se tudo o que existe é feito dessa mesma energia fundamental, dessa energia que não foi criada, como é que alguém poderia provar que essa essência, esse tal princípio criador, não está dentro de cada um de nós? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia.